Existe um novo mal que assola o futebol brasileiro, especialmente o futebol do Galo. E eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. E o nome deste mal é improvisação. Logo depois da vinheta. Galo, 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 galo. Dali, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste observador canal Léo Brasil aqui. E hoje, galera, para poder falar de um assunto aí que me chama bastante atenção e me preocupa bastante nesse tal planejamento do Galo que até o momento não aconteceu. E aqui vai um alerta para o Cuca e principalmente para os jogadores. A questão da improvisação é algo que me preocupa um pouco, porque na atual montagem de elenco do Atlético, nós estamos vendo eles contando com alguns jogadores fora de posição. E eu cheguei a comentar isso em uma live e quero trazer aqui para vocês num vídeo separado só sobre isso. Afinal de contas, você pegaria, por exemplo, vamos supor que você é dono de uma quitanda, você gosta de vender, você vende ali frutas, verduras, etc e tal. Você pegaria o seu vendedor para mexer no seu estoque, por exemplo, sendo que ele não é formado, ele não é preparado para isso? Você está no hospital, você pegaria o cara que limpa o chão para fazer uma cirurgia? Ou talvez, quem sabe, pegar o cara da recepção para fazer pediatria? Não existe. Cada funcionário é preparado para uma determinada função, né? Nós todos somos assim. Eu, por exemplo, enquanto músico, alguém que sabe, que trabalha com música, eu sou cantor, toco pandeiro, toco um pouco de violão também, improviso no violão, mas minha função principal é cantor. Se eu, enquanto cantor, for pego e colocado para tocar bateria, talvez eu consiga, eu tenho noção rítmica, eu já peguei uma bateria alguma vez na vida, mas eu não sou um baterista. Eu não sou dessa função. Se você me contratou como cantor, eu vou cantar. Eu aqui no YouTube, eu não sou jornalista. Eu sou youtuber, comentarista e analista. Eu não me coloco como jornalista, mesmo tendo a capacidade de fazer o jornalismo. Mesmo tendo a capacidade, às vezes, de melhor até do que gente formada, mas eu não sou capacitado para isso. Então por que no futebol é diferente, gente? É uma coisa que está me preocupando e eu estou chamando a atenção para isso. Por quê? A montagem do elenco do Atlético hoje está me preocupando um pouco. Ou a não montagem do elenco do Atlético hoje, né? Porque eu estou vislumbrando que nós vamos cometer os mesmos erros que cometemos no ano passado. Eu vou explicar por quê. No gol, a gente não vai ter problema, né? O Gabriel Delfim, o Everson e o Gabriel Átila, felizmente, só são goleiros aí. De vez em quando o Everson dá uma de líbero, mas a função deles principal é goleiro, certo? Mas aí nós vamos para outras funções, por exemplo, na zaga. O Lianco é um jogador que ele foi contratado para ser zagueiro. Ele não foi contratado para ser lateral direito, mas foi muito utilizado como lateral direito no ano passado, certo? O Alonso também não foi contratado para ser lateral esquerdo, ele não atuou muito nessa função, mas já colocaram que se necessitasse, colocaria ele de lateral esquerdo. Ele até atuou alguns jogos ali que os dois laterais ficaram machucados, né? Foram pouquíssimos, mas ele teve que ser utilizado nesta improvisação. E até mesmo dentro da própria zaga, por exemplo, o Rômulo, né? É um zagueiro ali que ele tem o lado que ele atua melhor, ele tem a posição que ele atua melhor e foi utilizado em várias funções ali dentro da zaga enquanto utilizado. Na lateral direita hoje, por exemplo, está sendo colocado o Rubens, que no final do ano passado informou que a função que ele mais gosta de atuar é meio-campista, certo? Meio-campo pelo lado esquerdo. É a função que todos nós torcedores que acompanhamos o Rubens vimos que é onde ele dá mais, é onde ele consegue brilhar, mostrar o futebol dele. Mas até na lista aqui do Atlético ele está sendo utilizado, está sendo colocado como lateral esquerdo, né? E aí nós temos aqui, ó, meio-campistas, Gabriel Menino e Patrick acabaram de chegar, então a gente ainda não sabe. O Otávio não foi tão utilizado fora de posição, mas o Scarpa foi muito utilizado fora de posição.
Ele foi lateral direito, ele foi lateral esquerdo, ele foi meia por todas as partes possíveis ali no meio campo. Quer dizer, menos na função onde ele mais brilha, né? Zaratio ficou machucado, Igor Gomes também ficou vagando ali pelas posições, e acho, inclusive, que apesar do futebol do Igor Gomes ainda não ter enchido meus olhos, eu acho que eles também está sendo prejudicado por este hábito dos jogadores hoje em dia aceitarem de bom grado ser utilizado onde precisar. Mas vamos seguindo que eu vou chegar ao meu ponto, tá? Fausto Vera e o Bernard não foram tão utilizados fora de posição, apesar do Fausto Vera já ter feito tanto camisa 5 quanto camisa 8, né? Ele tem ali a função principal, eu acho que ele atua um pouco melhor ali com a 8. Batalha nem se fala, né? Ele foi utilizado o ano inteiro como zagueiro, ele inclusive foi eleito o melhor zagueiro, tá no site aqui do Atlético como meio campo, mas jogou a temporada inteira como zagueiro, né? O Alan Franco não foi tão utilizado fora de posição, o Paulo Vitor também não, e o Robert nem foi utilizado. Lá no ataque nós temos o Hulk, que apesar de estar como atacante, muitas vezes a gente via ele no meio, inclusive defensivo, para poder ajudar. O Davidson não foi tão utilizado fora de posição. O Palácios foi, por incrível que pareça, aí, muita gente criticando bastante o Palácios, mas não lembra que ele atuou em algumas posições distintas também. O Cadu, outro que foi muito prejudicado no meu ponto de vista. Cadu, ele é um atacante de área, pelo menos era na base, né? Foi utilizado no meio campo, foi utilizado pelo lado direito, foi utilizado pelo lado esquerdo, mas na dele de atacante, se eu não me engano, ele só jogou um jogo que foi o melhor jogo dele, tá? E o Alisson, acho que ele não foi tão utilizado fora da posição que ele gosta. Enfim, por que eu tô trazendo todos esses jogadores aqui? Porque, gente, principalmente jogadores, alô jogadores, parem com essa mania de querer jogar a todo custo e aceitar qualquer posição. Vocês estão prejudicando suas próprias carreiras, e isso é um ponto de vista do Léo. Por quê? É o que eu falei. Se alguém me contratar para ser baterista de uma banda, talvez eu até consiga tocar a bateria, mas eu nunca vou brilhar. Eu nunca vou conseguir mostrar o meu melhor. Eu nunca vou conseguir mostrar naquilo que eu sou realmente bom, né? Um dos que eu acho que está mais prejudicado aqui, por exemplo, é o Rubens. É um putz meio campo, é um jogadoraço ali no meio campo, e até no site está como lateral esquerdo. Então já passou da hora de talvez aí o Atlético, né? Tomara que o Cuca observe essas coisas, preste bastante atenção. Não sei se esse vídeo vai chegar até ele, creio que não, mas se chegar, alô Cuca. Você é um grande treinador e sabe retirar, sabe extrair o melhor dos seus atletas. Coloque os atletas na posição deles e peça reposição para a diretoria nas posições que faltarem. Uma, por exemplo, que a galera tá falando muito, mas que está sendo totalmente ignorada, é o lateral esquerdo. A gente precisa de um lateral esquerdo reserva. Vai ser da base, se vai contratar, eu não sei. Mas não pode ser o Rubens esse cara. O Rubens é muito bom meio campo para ser sombra do Arana no time o tempo todo, para ficar no lado esquerdo ali esperando uma oportunidade. Sabe? Então, e os outros jogadores também que eu citei, né? O Scarpa, por exemplo, se ele for utilizado na dele, como foi várias vezes durante o ano, eu tenho certeza que ele vai brilhar muito mais do que ficar fazendo ali ala barra lateral. Obviamente não é o esquema que o Cuca gosta de utilizar, mas eu tô com essa preocupação porque na montagem de elenco, que não tá existindo, mas nas opções que a galera coloca, naquelas especulações que eu nem gosto de comentar muito, mas eu presto atenção em todas, gente, eu presto atenção. Eu só não... Inclusive, uma das falas aí que foi falado na rádio, né, da Itatiaia, recentemente, foi justamente que o Atlético estava atrás de 3 atacantes e um lateral direito. Quer dizer, o Rubens vai sobrar como um lateral esquerdo de novo, sendo que não é a dele. É esse tipo de coisa que muitas vezes atrapalha e mostra uma falta de planejamento e uma desorganização do clube. Porque eu não acredito que os donos das empreiteiras contratem ali um pedreiro para fazer, sei lá, uma outra função, né? Para ser ali o azulejador, né? Quando você contrata ali para fazer um apartamento, você contrata o arquiteto para fazer arquitetura e não para subir tijolo. Você contrata o pedreiro e o assistente para poder subir a casa, não para pintar ali as paredes. Aí você contrata um pintor e por aí vai. Porque se você colocar um pedreiro para fazer a parte do arquiteto, ele não vai fazer tão bem quanto alguém que é formado em arquitetura. Se você colocar um arquiteto para fazer a função de pedreiro, ele vai fazer muito mal ali a função de pedreiro, provavelmente, né?
Não é certamente, se o cara já tiver uma vivência com isso, ele também é pedreiro, mas em via de regra é isso, você contrata alguém para fazer a função que ele está sendo contratado. A partir do momento que você contrata o cara e quer que ele faça 2, 3, 4 funções, você está cometendo um grande erro. Porque esse cara não vai brilhar, você vai estragar a carreira dele porque ele vai mal no clube, ou em qualquer trabalho que estiver. Né? Se você contratou um roupeiro para o Atlético, o roupeiro não pode fazer preparação física do time. O cara não vai saber. Assim como o treinador, ele não vai saber ali ajeitar o material esportivo dos atletas, não é função dele. Conseguir fazer uma coisa, conseguir fazer, todos conseguem fazer. Todos conseguem fazer alguma coisa. Agora, fazer bem é outra história. No futebol não pode ser diferente. Esse é um erro que eu vejo sendo cometido nos planejamentos do Atlético há bastante tempo. E eu tô aqui agora chamando a atenção. Não é uma crítica, é simplesmente atinar para a coisa, né? Porque vocês não estão falando de contratar um lateral esquerdo, vocês estão falando de trazer 3 atacantes, mas tá meio à revelia. Já falei aqui várias vezes que nós precisamos de um meio armador forte, um camisa 10 de nome, e a gente não escuta falar que essas posições que são necessárias para um bom time estão sendo observadas pelo Atlético. Então fica aqui a dica. Esse vídeo hoje é para ficar a dica para quem tá à frente. Afinal de contas, nós precisamos aí que vocês contratem atletas para fazer a função deles e não para fazer 2, 3, 4 funções. Se vocês querem contratar gente assim, vocês estão fazendo errado. É improviso que chama isso. Se você contrata um atendente de telemarketing para ser passivo, para receber ligações, você não pode colocar o cara para fazer cobrança. Ele não vai saber fazer aquilo. Uma hora ele pode até aprender. Pode. Mas você vai gastar um tempo muito maior do que se você trouxer alguém preparado para aquela função. Para ser o cobrador. Ao passo que se você trouxer alguém que cobra, que faz ligação, para receber aquele volume grande de ligação e ficar cobrando do cara, para ele conseguir fazer os atendimentos nos tempos mínimos que são exigidos, porque eu já trabalhei nisso, eu sei como é que é, o cara não vai dar conta. Porque a função dele é o quê? É pegar o telefone, ligar e fazer a cobrança. No futebol não pode ser diferente. Se você contrata um atacante, um camisa 9, alguém para ficar na área, esse cara tem que fazer a função que ele foi contratado. E esse é um erro que vem se estendendo no Atlético. Vamos trazer jogadores polivalentes que conseguem fazer 3, 4, 5 funções. É um erro. Por isso o Flamengo, por exemplo, tem aquela renca de jogador que o treinador pode escolher. E cabe ao treinador saber utilizar as peças que tem. Mas não adianta colocar, vocês podem ver que a maioria dos times, não só o Galo, a maioria dos times que tiveram problemas no seu elenco, tiveram problemas durante o ano passado, por exemplo, são times que usaram muito de improvisação. O treinador muitas vezes caiu até no meio do ano, durante o ano ali, porque improvisa demais. Então vamos trazer peças para fazer a função deles. Porque senão vocês vão queimar o jogador, e aí, jogador, fica a dica para você. Não aceite jogar fora da posição que você gosta e que você sabe fazer. Porque senão a cobrança depois vai cair em você que não está fazendo o seu papel direito. E aí depois vai falar, eu não estou jogando na minha função. Sim, mas você foi conivente. Se não está jogando na sua posição, chegue para o treinador e fala para ele que você precisa jogar na sua função e na sua posição. Não é chegar na frente da câmera e reclamar e lá atrás falar assim, não professor, eu jogo onde o senhor precisar. Esse negócio de jogar onde o senhor precisar, gente, não funciona. Se cada macaco tiver no seu galho, a árvore não cai. Esse é o ditado popular. Então, vamos ficar ligado com isso. E Cuca, eu sei que você é muito inteligente. Use o que de melhor tem os seus atletas como você sempre fez. Não utilize os atletas em prol do seu esquema. Utilize o esquema em prol dos seus atletas que você vai brilhar. É isso que eu queria falar, porque agora nós vamos ter aí provavelmente novidades essa semana, apresentações, né, jogadores chegando, talvez algum outro ainda saindo, comissão técnica voltando. E eu espero ajudar com esse vídeo, porque o que eu quero mais ver é o Galo bem e é o Galo forte. E para isso, a gente tem que começar a acabar com esses erros. E um dos que eu tô começando a temer pelo que eu tô vendo nas redes sociais e nas movimentações é justamente a questão dos improvisos e dos polivalentes. Que para muitos pode ser uma coisa maravilhosa, mas se você for pegar
exatamente a coisa, você vai ver que não é tão maravilhoso assim. Porque conseguir fazer e saber fazer bem são duas coisas diferentes. É isso aí, meus amigos. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o like para dar aquela força para o nosso conteúdo. E também se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito. Afinal de contas, é através da inscrição que a família Galo React cresce a cada dia mais e mais. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e falou!